Opa! A pedido dos estudantes que acompanham o projeto aí nas redes sociais e conversam comigo através da fanpage no Facebook, do canal no YouTube, por mensagem no celular e até por e-mail, o vídeo de hoje é sobre matemática, que sem dúvida nenhuma, junto com a redação, é a matéria que mais influencia na média final da tua prova do Enem. E eu gosto sempre de lembrar que eu não vou te ensinar a única forma de estudar ou a melhor forma de estudar, mas sim vou te passar como eu estudei e consegui as aprovações estudando dessa forma. Para mim, para o meu gosto, é a melhor forma de estudar? Sim, mas se eu conhecesse outra e achasse que fosse mais eficiente, melhor, eu aplicaria essa e passaria a ser o meu método de estudo. Mas então vamos lá, é uma troca de experiência. Se não funcionar para ti, vem conversar comigo se tu quiser, vamos tentar entender o que deu errado e como a gente pode melhorar e como tu vai fazer para conseguir aquilo que tu quer, que é uma aprovação ou, sei lá, melhorar os teus estudos para melhorar a qualidade de vida. E para ficar bem didático, eu vou separar nos dois principais processos que eu usei para estudar matemática, que é o de apropriação das fórmulas e de entendimento e raciocínio lógico. E ainda eu vou te explicar como eu assistia às aulas, como eu gostava de assistir aulas do cursinho e do colégio, aulas de matemática, o que anotações eu fazia, como estudava. E vamos lá então, começando pelo primeiro processo de apropriação das fórmulas. A matemática é engraçado por causa que, de certa forma, ela é uma matéria à parte. Muitas técnicas e muitas formas de estudar que tu usa para as outras matérias, tu não consegue aplicar em matemática. A matemática tem uma coisa que é onde tu repetir incansavelmente uma coisa até tu se apropriar. E é isso que acontece com as fórmulas. Se tu não gosta de matemática e olha lá o conteúdo que vai cair, e olha aquela quantidade de fórmula que tem, tu vai se assustar e talvez tu nem tenha motivação de estudar, porque realmente parece ser muita coisa. Só que a partir do momento que tu começa a repetir, com as fórmulas na mão ali numa listinha, tu começa a fazer exercícios e começa a repetir, tu aprende, tu decora essas fórmulas e daí tu nota que não era tanta coisa assim e que a matemática não é tão difícil como muitas pessoas acreditam que ela seja. E nesse primeiro processo de apropriação dessas fórmulas, de pegar elas para ti, conseguir decorar, entender elas, a técnica que eu uso é pegar os materiais que eu tenho disponível para matemática ou encontrar na internet e passar tudo, botar tudo numa listinha, numa lista pequena, de preferência num papel pequeno, conteúdo por conteúdo. Tu vai pegar, eu vou estudar hoje logaritmos, coloca ali, faz um resuminho só das fórmulas num papelzinho que tu possa consultar enquanto tu estiver fazendo as questões. Depois tu vai estudar funções, tu vai pegar as fórmulas que tu precisa e vai colocar num papel. E tu vai me dizer assim, ó, Guilherme, mas tu já falou que não adianta em resumo ficar só transcrevendo. Pois é, só que matemática é uma matéria à parte. Se tu não tiver onde tu pesquisar perto ali, ó, fácil, num papel, tu vai ter que, durante a questão, quando tu não souber fazer, procurar num livro, procurar na internet e tu vai perder tempo. Então, em matemática, antes de tu começar a aplicar em questões, pega o material que tu tem e passa para um papel as fórmulas. Não adianta também só cortar e colar no papel, ou sei lá, tu pegar e sublinhar, porque sempre que tu precisar, que tu não souber fazer uma questão, tu vai ter que voltar lá e procurar nesse material onde tu sublinhou. Então a primeira dica para a apropriação dessas fórmulas de matemática é pega aquele conteúdo que tu vai estudar naquele dia, pega o material que tu tem e transcreve aquelas fórmulas num papel para te poder consultar de forma mais rápida. Depois que tu tiver nesse papel as fórmulas que tu precisa, tu vai encontrar questões aí de provas antigas, nos polígrafos que tu vai receber no cursinho, na internet, e vai começar a aplicar. De preferência não usando as fórmulas no primeiro momento, vai tentar lembrar, mas sem dúvida nenhuma tu não vai lembrar de tudo e tu vai pegar aquele papelzinho ali e vai aplicar. Só se apropriando daquelas fórmulas. Pega a fórmula, entende em que questões tu vai usar ela, e daí tu vai lá, vê no teu papel, aplica e tenta achar o resultado. De certa forma tu vai sim estar decorando essas fórmulas, mas não do jeito que algumas pessoas acreditam que é fazer o quê? Colar numa parede, colar numa coisa e ficar lendo ali, ó. Ficar, fórmula assim é tal e tal e tal, e raiz quadrada, papá. Isso aí não adianta, tu tá se prejudicando quando tu fica lendo uma coisa repetidas vezes achando que tu tá decorando. Eu acredito que a melhor forma é tu colocar no papel, pegar questões e começar a fazer essas questões. Não lembrou? Olha ali na tua consulta. Vai passar, vai fazer a tua questão e daí sim tu vai estar decorando essas fórmulas. E o segundo processo que eu quero falar, que é o de entendimento, compreensão, raciocínio lógico, é quando tu consegue se apropriar dessas fórmulas, tu já tem elas de cor, só que tu ainda não consegue fazer algumas questões desse conteúdo, dessa matéria, porque tu não sabe aplicar. E daí eu quero te dizer uma coisa, talvez o período mais demorado de estudo de matemática é esse, que tu tem as fórmulas, tu já sabe elas, mas tu não consegue aplicar numa questão. E o que acontece? Existe, digamos, uma certa energia de ativação. É um tempo que tu precisa e é uma energia que tu precisa gastar até tu conseguir entender e fazer uma questão.
Só que depois que tu faz essa questão, as outras vão ser praticamente iguais. Ou seja, talvez tu vai demorar muito tempo, depois que tu já sabe a fórmula e tu está tentando fazer uma questão mais difícil, tu vai demorar muito tempo para conseguir acertar, mas quando tu entender, raciocinar bastante e acertar aquela questão, fazer aquela questão, as próximas vão ser muito mais fáceis. Então olha só, se tu está nessa parte do estudo em que tu já sabe a fórmula, tu já tem ela decoro, está ali no teu papel, mas tu não consegue aplicar numa prova, a minha dica é insiste. Insiste mais um pouco, tenta entender um pouco mais, que quando tu cruzar, quando tu atingir essa energia de ativação, esse tempo que tu precisa, até alguma coisa fazer sentido na tua cabeça e tu acertar a questão, depois daí tu vai começar a acertar e daí a matemática vai ficar fácil. O grande problema é que a maioria das pessoas desiste na metade do caminho. Vai lá, faz um resumo muito bonito, pega e anota todas as fórmulas, aplicou bastante, conseguiu, e daí na hora que vai fazer uma questão mais difícil, que tu precisa ter um raciocínio lógico para te acertar a questão, a pessoa não consegue na primeira, talvez pula e não consegue na segunda, e desiste. Diz, matemática não é para mim, eu nasci para outra coisa e não para ficar fazendo cálculo. Só que o que aconteceu? Tu não atingiu essa energia de ativação, esse tempo que tu precisa até tu aprender de fato a como fazer essas questões. Então olha só os dois processos. O primeiro é a apropriação das fórmulas. Tu vai pegar o conteúdo que tu vai estudar no dia e, por favor, não tente estudar toda a matemática num dia. Isso não existe. Pega um conteúdo que tu não saiba, pega ali, sei lá, funções, logaritmos, geometria, um conteúdo que tu não saiba, pega as fórmulas que tu precisa para acertar uma questão e anota no papel. Anota bem bonitinho, faz ali do jeito que tu quiser, anota no papel e pega umas questões. Questões fáceis para começar, tá bom? Tu vai lá, começa a fazer, aplica, olha ali pro teu papel, aplica ali na questão, acerta ela, que tu vai estar decorando por repetição essas fórmulas e tu vai se apropriar dela. E o segundo processo é aquele que tu vai encontrar provas mais difíceis, com questões mais difíceis, tu pode encontrar na internet, normalmente os polígrafos de cursinho já dão, assim, umas provas de vestibulares mais concorridos, e daí tu vai pegar essas questões mais difíceis, a fórmula que tu já decorou, que tu já sabe, e tu vai começar a raciocinar, até tu conseguir sozinho aplicar aquela questão que tu decorou com a questão que tu está lendo. Por favor, não desiste nesse período que tu vai estar errando. Talvez de 10 questões tu acerte uma ou duas, porque tu ainda não atingiu o tempo necessário para aquela fórmula e aquele tipo de exercício fazer sentido para ti. Então talvez hoje tu acerte 2 das 10 questões, semana que vem quando tu for fazer de novo, tu acerte 4, 5, mas em algum momento tu vai conseguir entender e fazer sentido para ti essas fórmulas e o que as questões estão perguntando. E é legal que com o tempo tu consegue entender até o que o professor que fez as questões quer saber de ti. Isso é muito bom e muito interessante, que tu vai ver que com o tempo tu vai pegar uma prova, tu vai começar a ler o enunciado e tu vai dizer, o professor quer saber se eu sei fazer tal coisa. Ele quer ver se eu vou cair nessa pegadinha. Tu começa a entender o que o professor quer, porque a matemática, ela é um conteúdo limitado. Existem aquelas matérias ali, aquelas fórmulas, e o professor de alguma forma vai ter que colocar isso numa questão. Ou seja, se tu fazer várias questões, tu praticamente já vai ter feito todo o tipo de questão que um professor de matemática pode te cobrar. E daí sim, compreender o que um professor quer com determinada questão. E se tu ir muito bem em matemática no Enem, provavelmente tu vai atingir teu objetivo, porque a nota dele influencia muito na média final. E para não me estender muito e terminar esse vídeo, como eu assisti as aulas no cursinho. Eu sempre tive a ideia de que os professores que estão dando a aula e o cursinho está ali para te servir. Ele está para te dar aquela informação que tu ainda não tem e aquele conhecimento que tu ainda não tem, ou para te explicar uma coisa que tu não tinha entendido em casa. Ou seja, se eu estava na aula e o conteúdo que o professor está dando eu ainda não entendi, parava tudo e prestava atenção no que ele estava falando, tentava de alguma forma usar a aula daquele professor para entender um conteúdo que eu ainda não tinha entendido. Então, não anotava nada, não fazia nada, ficava prestando atenção até ver se eu entendia o que ele estava falando. Agora, se eu estava numa aula que eu já assisti no colégio, é repetitivo para mim, e eu sei que aquele conteúdo, eu já consigo fazer as questões, eu já entendi, eu pegava algumas provas do próprio polígrafo ali do cursinho e começava a fazer as questões da mesma matéria que ele estava dando aula. Por quê? Se ele falasse alguma coisa importante, eu ia mais ou menos estar prestando atenção, tá? Se ele falasse, prestem atenção em mim aqui, que eu quero falar uma coisa, eu olhava para ele e prestava atenção, e se eu não conseguisse fazer alguma questão daquela matéria, se eu travasse em alguma parte da questão, eu já sublinhava e no final da aula eu ia perguntar para o professor. E o professor ia responder com certeza, porque eu estava perguntando sobre uma questão da aula que ele deu naquele dia.
Então eu fazia isso, assistia a aula com muita atenção. Se eu não entendia aquela matéria ainda, tentava entender através daquele professor, e se eu já conhecesse aquela matéria, já conseguisse aplicar, fazer questões, eu puxava uma prova e começava a fazer do mesmo conteúdo que ele estava dando na aula. Outra coisa que eu fazia muito também era usar matemática naqueles momentos que eu não queria estudar. Eu pegava material de matemática numa hora que eu não queria estudar, não queria aprender nada novo e ficava só fazendo questões. Por quê? Porque daí eu treinava os dois processos que eu falei de estudo de matemática, que é a apropriação das fórmulas, eu não esquecia porque eu estava sempre aplicando, e de entendimento, conhecimento e raciocínio lógico. Estava sempre tentando entender o que o professor que fez aquela questão pensou e o que ele queria me cobrar. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Matemática é muito importante para os vestibulares e para o Enem. E se tu gostou, compartilha esse vídeo que é para poder fazer essa troca de experiências com mais pessoas. E até o próximo.